Olá, gente, tudo bom? Vamos lá para a nossa aula D de assistência de enfermagem em pronto-socorro. Bom, vamos relembrar, né, de alguns conceitos antes de a gente prosseguir, né? Por quê? Se eu não relembrar esses conceitos, né, eu vou tratar a minha ferida, que é o tema da nossa aula de hoje, único e exclusivamente como uma ferida, e ela não é, né? O paciente que tem uma ferida, ele acaba tendo muitos outros prejuízos, né, que vêm acompanhados da ferida, por isso que a gente precisa relembrar algumas coisas. Bom, então vamos lá. As funções da pele, né? Então a pele ela tem a função de proteção, né? Ela é a nossa primeira barreira de proteção. Ela faz a parte de termorregulação, né, do nosso corpo, ela tem essa função muito importante. A questão da síntese da vitamina D, né? Ela é muito importante também nessa parte. A pele tem uma função sensitiva, né? Então, se você não queima o braço ao se aproximar de uma panela quente, é porque a sua pele tem ali, né, neurônios que têm essa função sensitiva. A pele também tem uma função endócrina, né, uma vez que ela nos ajuda a excretar substâncias, né, e a sintetizar também, né, algumas substâncias, como é o caso da vitamina D, e ela tem a função social, né, então ela confere aí ao indivíduo características únicas, né, de cada um. Aí fatores que prejudicam a saúde da pele, exposição excessiva ao sol, né, exposição excessiva, tá? Então preste bem atenção, exposição excessiva ao sol, uso de medicamentos, né, determinados tipos de medicamento acabam aí por não favorecer a saúde da pele, desidratação, né, então a baixa ingesta de água pode levar aí a saúde da pele, né, a um declínio, sabão, né, dependendo do tipo de sabonete que você utiliza, né, tendo um pH um pouco diferente do pH da pele, ele pode agredir a saúde da sua pele. Problemas de saúde diversos, né, principalmente essa parte cardiovascular. E a desnutrição, né, então a desnutrição também acaba aí por prejudicar as funções da pele, tá? Lembrando que a pele ela é um órgão. Opa, deixa eu voltar aqui. Lembrando que a pele é um órgão como qualquer outro, né? O maior órgão do nosso corpo. Então, assim como a gente sabe, né, coisas que fazem bem para o coração, coisas que fazem bem para os rins, para o fígado, né, para os intestinos, a pele é da mesma forma, tá? E aí para falar de feridas, a gente precisa lembrar que existe uma classificação, né? E aí, juntamente com esse material, né, de feridas aqui do pronto-socorro, eu aconselho vocês a estarem revendo, né, tanto o material de feridas como de curativos de técnicas básicas. Aquele material ele tem bastante imagem, ele está bem mais completo do que esse aqui em alguns assuntos, tá? Então as feridas elas podem ser classificadas com relação à sua espessura, né? E o que significa isso, né? É o tanto que a ferida afundou para dentro ali, né, do paciente. Então eu tenho uma ferida superficial, profunda, superficial e profunda total, né? Então é nítido a diferença entre elas, né? Lembrando que naquele material, né, de técnicas básicas onde eu falo de feridas, tem a explicação detalhada de cada uma delas aí, porque que essa é superficial, porque que essa é superficial profunda e porque que essa é profunda total. Esse aqui, gente, é um material complementar para a gente não falar direto das feridas assim sem relembrar dessas coisas, tá? A ferida ela também pode ser classificada com relação à etiologia, que nada mais é que a origem dessa ferida, né? Então, da onde veio essa ferida, né? Como que essa ferida foi parar ali? Ela é uma ferida acidental ou traumática? É uma ferida intencional ou cirúrgica? Ela é uma ferida patológica, ou seja, a dela vem de uma doença, como por exemplo o diabetes, né? O pé diabético. Ela é uma ferida iatrogênica, né? Ou seja, essa ferida aconteceu por conta de um equívoco. Então, aqui a gente tem uma nádega, né, ó, aonde teve esse problema por conta da aplicação de uma injeção intramuscular incorreta, né? Então, uma medicação causou essa ferida aqui, essa lesão nesse paciente, tá?
A ferida pode ser classificada também com relação à sua evolução, ou seja, ela é uma ferida aguda, né? Que eu vou dar uns pontos, vou tratar, ela vai fechar e vai curar rápido, né? Ou não, ela é crônica, ela vai perdurar aí por semanas, meses, até anos ali, sem que eu consiga fechar essa ferida, tá? Então, aguda ou crônica. Essa ferida, ela, né, como que ela se classifica com relação à presença de infecção? Então, observem que uma mesma ferida, ela é classificada em vários pontos, né, em vários quesitos. É como se fosse a Miss Universo. Então, para você ser Miss Universo, você tem que ser classificada com relação à sua altura, peso, cultura, simpatia, a ferida é a mesma coisa. Então, eu tenho uma ferida e eu vou classificar ela em diversos fatores, tá? Então, eu posso ter uma ferida limpa ou asséptica, uma ferida limpa contaminada, e aqui o tempo faz toda a diferença, porque no caso aqui desse arranhão, aqui desse abrasão, se eu atender essa pessoa num tempo inferior a 6 horas, ela vai ser uma ferida limpa contaminada. Por quê? Porque a proliferação de bactérias não teve tanto tempo para aumentar, né? Então, eu já intervi rapidamente aqui. Contaminada, né? Então, né, um dos quesitos é o tempo de atendimento superior a 6 horas, tá? Lembrando que no material de técnicas tem a definição de cada uma dessas feridas, por isso que eu aconselho vocês a reverem. E uma ferida infectada, né, ela tem presença mesmo, né, de patógenos ali, né? É uma ferida que vai doer muito, muitas vezes acaba tendo um odor característico, né? E não só a ferida infectada, quando eu falo a respeito, né, de patógenos, mas eu considero uma ferida infectada uma ferida que tem contaminação grosseira de detritos. Então, por exemplo, uma pessoa estava lá andando de bike, foi fazer uma trilha, caiu e durante a queda ela se esfolou toda e ralou todo o braço e tá com terra em tudo quanto é vãozinho. Então, ali no ralado dela, né, naquele machucado, eu tenho contaminação grosseira de terra, né, grosseira ali de detritos. Isso a gente aplica na questão do asfalto, né? Enfim, tá ok? Comprometimento tecidual, né? Então, o que significa isso? A minha ferida, ela é um estágio 1, onde a pele está íntegra, mas eu tenho aqui a presença de hiperemia. Eu tenho o estágio 2, onde eu tenho, por exemplo, a presença de bolhas, né? Ou já tenho um comprometimento tecidual um pouco mais avançado do que nesse aqui. Estágio 3, é um pouco mais para dentro, né? E estágio 4, tá? Ó, aqui é uma região, uma úlcera na região sacral, ela tá bem profunda, tá? Eu quis colocar todas as imagens no mesmo slide para vocês conseguirem ver a diferença, né? Aí o resumo da classificação. Então, eu tenho uma ferida e eu vou classificar ela com relação à sua espessura, com relação à sua etiologia, com relação à sua evolução, com relação à presença de infecção e com relação ao comprometimento tecidual, tá? Aí vamos falar um pouquinho a respeito das úlceras, né? Então, eu tenho uma úlcera venosa e uma úlcera arterial, né? Aqui no caso da úlcera venosa, o problema ele é interno, né? Deu problema em uma veia e por causa dessa veia apareceu essa ferida. Aqui eu tive problema em uma artéria. Por causa dessa artéria problemática, apareceu essa ferida. Volto a relembrá-los, né? No material de técnicas básicas tem todo o detalhamento a respeito, né, dos fatores de risco para a pessoa desenvolver uma úlcera venosa e para desenvolver uma úlcera arterial, tá? Então vamos ver as diferenças entre elas. A úlcera venosa, ela é bem exudativa, ela é bem molhada. A úlcera arterial é mais seca, né? Então dá para ver, ó. Dá para ver ela brilhando, dá para ver que ela tá molhada, enquanto que a úlcera arterial, ela tá seca, né? É visível isso na foto, né? A úlcera venosa, ela é pouco dolorida. A úlcera arterial é muito dolorida, né? Então, se você vê uma pessoa na rua com o pé, com a perna, né, com a região do tornozelo enfaixada e por algum motivo você conversar com ela e ela tiver uma úlcera, provavelmente vai ser uma úlcera venosa. Tá? Por quê? Porque as pessoas que têm úlcera venosa ainda conseguem né, caminhar, ainda conseguem, né, algumas atividades do dia a dia. A úlcera arterial é um pouco mais difícil, porque ela dói muito, tá? No caso da úlcera venosa, o membro, né, vai ter uma tendência a ficar mais inchado, né? Então você vai ter ali a presença de edema.
enquanto que, né, na úlcera arterial a pele fica pálida, ela fica sem brilho, né, fica uma pele opaca, porque justamente é uma artéria, né, que está levando sangue que está com problema, né, então essa pele fica pálida, porque não tem circulação sanguínea ali, não tem circulação de oxigênio naquele local, por isso que a pele fica assim, tá? As bordas na úlcera venosa, elas são irregulares, enquanto que a borda da úlcera arterial é regular. Opa, então dá para ver aqui, ó, né, umas bordas meio, né, não é um desenhinho definido, enquanto que aqui é redondinho, aqui é definido a borda, né? Na úlcera venosa é uma coisa meio estranha. A úlcera venosa podem ter várias, né? Enquanto que a úlcera arterial, a tendência é ela ser mais pequena e mais profunda, né? Então, opa, aqui, ó, eu tenho uma ferida aqui, daí tenho aqui, tem uns pontinhos aqui, pá e tal, enquanto que aqui ela já tá mais profunda, né? A pele em torno, né, da ferida fica quente, né? No caso da úlcera venosa, tem até a caracterização do edema, enquanto que na úlcera arterial é uma pele fria. A pessoa vai ter ali uma redução de pelos, atrofia das unhas dos pés. Por quê? Porque essas duas úlceras, elas têm uma frequência muito grande de acontecer ali na região do tornozelo, tá? No caso da úlcera venosa, se eu elevar o membro, ajuda a diminuir a dor, enquanto que na parte arterial aumenta a dor. Então, por isso que é importante a gente reconhecer ou suspeitar que é uma úlcera arterial, porque se eu, né, desconheço essas informações, uma pessoa chega na unidade de pronto-socorro para fazer o curativo, e eu achando que eu posso elevar o membro dessa pessoa, eu vou ocasionar muita dor a ela se eu elevar esse membro. Então, a gente precisa ficar bem atento a isso. O aumento da dor, no caso da úlcera venosa, ele pode indicar, né, infecção, tá? Essas feridas, né, elas podem ter uma presença de infecção e aí acaba aumentando a dor, tá? A úlcera arterial, ela evolui muito rápido, né, para necrose, e no caso da úlcera arterial também é comum a gente não sentir o pulso periférico, tá? Que são aqueles pulsos que a gente viu agora em técnicas básicas 2. Ok? Lesão por pressão, né? O que é a LPP? Também tá bem detalhada, tá? No material para vocês lá de técnicas básicas. E a lesão por pressão, gente, ela é aquela lesão que ela aparece porque o meu paciente está muito tempo na mesma posição. Então, a falta da mudança de decúbito gera o aparecimento dessas lesões. Então, eu tenho aqui na região sacra, né, o grau 1, que é quando a pele está íntegra, né, mas eu tenho presença de hiperemia, então o ideal é não deixar chegar nesse estágio, mas se chegar eu tenho medidas, né, de conter isso daqui e evitar que ela evolua para isso, que é o grau 2, onde eu tenho, né, o rompimento da epiderme e exposição da derme. No grau 3 ela já afunda um pouco mais, e no grau 4 ela já tem uma cavidade, né? Já é possível enxergar estruturas mais internas. Aqui eu tenho a LPP não classificável, né? Que é aquela cujo uma crosta de necrose tampa, né? Então, por exemplo, imagina essa aqui que tem uma cavidade. Então, se eu tenho uma tampa de necrose aqui, eu nunca vou conseguir classificar essa ferida, porque eu não consigo enxergar lá dentro. Então, para que eu classifique essa ferida, é necessário que seja removida essa tampa necrótica aqui, ó. Senão eu não consigo classificar, então não classificável. E aí eu tenho suspeita de lesão nos tecidos profundos. Por quê? Eu tenho, né, a visão, né, interna, né, é de que há alguma coisa errada, há uma lesão, né, eu tenho essa coloração arroxeada aqui, né, bem presente, né, quase com essa parte mais, né, escura, e nessa localização de calcânio. Então isso aqui é característico de lesão por pressão, porém a epiderme está íntegra, então eu não consigo dizer com precisão o que está acontecendo ali, por isso que é uma suspeita de lesão nos tecidos profundos, porque a epiderme está me impedindo de confirmar, então eu só posso ter uma suspeita, tá? E aí a gente vai passar para queimaduras. Queimaduras não tem lá em técnicas básicas, tá? A gente deixou para falar em pronto-socorro, por isso que até agora nós só estávamos relembrando. Eu volto a afirmar, peguem o material de feridas e curativos
tá? De técnicas básicas, porque ele tá bem mais completo e detalhado do que esse, né? Até aqui, esse momento da LPP, porque aqui era mais pra gente relembrar, tá? Essa aqui, gente, é a Jaque, tá? Ela é símbolo, né, da luta contra o álcool e direção, porque ela, né, teve consequências aí bem sérias, né? Depois de um acidente, né, um motorista embriagado acabou, né, se envolvendo num acidente e gerou esse prejuízo para ela. Claro que essa moça é muito bonita, mas mesmo se ela não fosse muito bonita, é o prejuízo de um ser humano, né, gente? É uma vida, né? Ela ficou toda comprometida e ela faleceu, né? Ela já, né, já faleceu e ela não teve só esses problemas aqui com relação à queimadura. Ela ficou muito queimada, ela teve muitos prejuízos, né? Então foi realmente uma coisa assim bem triste. E aí a gente vai ter o diagnóstico etiológico, né? Lembra que etiológico vem de origem? Então eu posso ter, gente, queimaduras térmicas, queimaduras químicas, queimaduras elétricas, queimaduras por radiação, queimaduras por atrito, entre outras. Mas vamos dar atenção mais para essas aqui, tá? Então eu tenho queimaduras térmicas, lembrando que o frio também queima, tá, gente? Então aqui eu tenho queimadura térmica por calor e aqui por frio, tá? Isso aqui é queimadura de frio. Se vocês já assistiram algum filme relacionado aí ao Monte Everest, né? Existem vários, ou filmes ou documentário, né? Vocês devem ter, né, já devem ter reparado que muitas pessoas que conseguiram voltar do Monte Everest voltaram com queimaduras. Queimaduras, por exemplo, na região, né, do nariz, ponta de dedo, nessas regiões acaba sendo mais suscetível. Depois nós temos as queimaduras químicas, tá? Essa queimadura aqui, gente, foi de uma tatuagem de rena, tá? Que é a mãe e filha, tá, gente? É a mãe e a filhinha. Elas foram fazer, né, uma tatuagem de rena em um hotel, né, um resort, não foi qualquer hotel, tá, gente? Foi um resort. E dentro da mistura da rena tinha uma substância, né, que é responsável por fazer com que a rena grude na pele, e essa substância ela pode ser irritável para algumas pessoas, né? Particularmente, eu acho que quando você vai fazer né, uma coisa desse tipo, acho que era válido fazer uma pequenininha para fazer um teste, né? Porque se você não sabe se você tem alergia de alguma coisa, né, já faz uma tatuagem desse tamanho, acabou por queimar o braço da menininha, né? Tipo, queimou pra caramba. E é uma queimadura, tá, gente? Isso aqui queimou mesmo, né? A menininha ficou com cicatriz. É lógico que essa cicatriz, depois de um tempo, ela passa, tá? Ela tende a desaparecer, mas não vai desaparecer por completo, tá bom? Então, é uma substância que pode ser alérgica, pode ser agressiva para uns e não para outros. No caso da menininha que, infelizmente, né, acabou ocasionando essa queimadura nela. Queimaduras elétricas, né? A gente acaba vendo em alguns locais do nosso país as pessoas que vão roubar fios de cobre e acabam sendo eletrocutadas. Mas não só isso, tá, gente? Agora, Natal, a galera quer ligar tudo na árvore de Natal, quer ligar tudo na mesma tomada, pode acontecer, tá? Queimaduras por radiação, e aí a gente tem, né, dois bons exemplos, que é a cidade de Chernobyl, né, que gerou muita queimadura nas pessoas, e a gente teve aqui em Goiânia também um acidente com o césio, que é um elemento radioativo e também queimou muitas pessoas, tá? Queimadura por atrito, né? Quem nunca foi brincar de cabo de guerra e a corda passou na mão e acabou provocando a queimadura, né? Então isso pode acontecer também. As bolhas, tá? Eu coloquei esse ponto aqui primeiro, que é para deixar bem claro, né, essa questão das bolhas. A bolha, gente, até um tempo atrás, ela era tida como sendo um fator que favorecia a queimadura. Então, se você tinha uma bolha, você não deveria estourar essa bolha. Por quê? Porque essa pele fazia a proteção da ferida, aquela água dentro da bolha hidratava o local e que a pele, né, da bolha iria ajudar o corpo, né, protegendo até que a pele nova se regenerasse. Isso já caiu por terra, tá? Isso não existe mais.
Eu até tirei foto do protocolo, tá? Do PHTLS, onde tá falando essa questão da bolha. Que acontece? A pele que tá na bolha, ela não é uma pele normal, ela sofreu uma queimadura, né? Ela sofreu ação aí de altas temperaturas, né? A pele, ela tolera baixas temperaturas antes de sofrer lesão. E se houve uma bolha, essa temperatura ultrapassou esse limite. Essa pele, ela não é uma pele boa, ela é uma pele que tá ali estrovando, tipo, não era para ela estar ali mais. O líquido que tem dentro da bolha, ele é um líquido que a gente diz que ele tem alta osmolaridade. O que significa isso? Ele tem uma capacidade muito grande de absorver líquidos. Então, ele vai atrapalhar a hidratação da região da queimadura, tá? Além do que, a bolha atrapalha a aplicação de antibióticos tópicos, por exemplo. Então, o que é o ideal? Não é você estourar a bolha na sua casa, tá? Mas nós, tá, do serviço, né, de saúde, termos essa noção de que bolhas precisam ser estouradas, tá? Elas precisam ser rompidas e cobertas com um curativo limpo e seco, tá? A bolha não é legal. Esse conceito aí de que a bolha protege ali, nada a ver, tá? Isso aí já caiu por terra já, ok? Com relação às queimaduras, nós temos aí uma divergência entre o protocolo do PHTLS e do Ministério da Saúde. Tá? O PHTLS, ele entende que nós temos 4 graus de queimadura. Primeiro, segundo, terceiro, quarto grau. O Ministério da Saúde entende que nós temos 3. Tá? Então, primeiro, segundo e terceiro grau. Sendo que no segundo grau, a gente tem uma subdivisão ali das queimaduras, mas para o Ministério da Saúde nós temos primeiro, segundo e terceiro grau. Na hora de você fazer um concurso, de você fazer uma prova, por exemplo, quero trabalhar no SAMU, vou fazer um concurso, legal. Olha nas referências, né? Todo concurso ele tem que trazer o que vai ser cobrado. E aí você vai olhar lá e vai falar, opa, peraí, ah, tá, então é para estudar o PHTLS, beleza, então eu sei que se cair queimadura, eles vão pedir até o quarto grau. Ah, não tá falando nada? Não tem referência? É o Ministério da Saúde, porque nós estamos em território nacional. Então, começou a trabalhar. Ah, gente, qual o protocolo que vocês seguem aqui? Qualquer um, Ministério da Saúde. Ah, não, a gente segue o PHTLS. Beleza, então vamos seguir o PHTLS, tá bom? Queimaduras aqui, e eu coloquei para vocês no material justamente o do Ministério da Saúde, ok? Por que eu coloquei o do Ministério da Saúde? Porque é na parte de pronto-socorro, o mais utilizado, tá? Só se você for trabalhar em uma unidade que cobre o PHTLS, ok? Então, a gente tem o primeiro grau, segundo e terceiro grau. Aqui, o segundo grau, a gente tem uma subdivisão, mas a gente não precisa entrar nessa parte agora, tá? Você precisa saber que o primeiro grau, eu tenho hiperemia, não tenho rompimento de epiderme. Segundo grau, eu já tenho rompimento de epiderme, seja na formação de bolhas ou na lesão da epiderme e exposição da derme, tá? E o terceiro grau, bom, daí vai dali para dentro, né, gente? Aí já comprometeu os tecidos mais internos, tá? Aqui tem um comparativo, tá, para vocês entre o primeiro grau, né, e como que o PHTLS considera, né? Então, no caso aqui, ó, primeiro grau para o Ministério da Saúde é superficial para o PHTLS. Então, eu tenho epiderme com hiperemia e pequeno edema e muito dolorida, tá? Agora vem verão, galera, vai tudo para Ubatuba e volta daquele jeito. Segundo grau para o Ministério da Saúde é espessura parcial, né? O que significa isso? Comprometimento, né? Para o PHTLS. Então, eu vou ter a epiderme e parte da derme, por isso espessura parcial. Também dói muito, aparece em áreas desnudas, úmidas, pode aparecer flictenas e bolhas, tá? Então, essas são as características. Terceiro grau para o Ministério da Saúde e a espessura total para o PHTLS. A epiderme, a derme e epiderme, isso aqui era, deve ter havido um erro, né, de digitação, porque aqui é hipoderme, tá, gente? É espessura total, ou seja, eu comprometi 3 tecidos. Então, eu vou ter dor relacionada às terminações nervosas de áreas vizinhas para o PHTLS. Para o Ministério da Saúde, a queimadura nessa situação aqui é indolor. Por quê? Porque eu já queimei todas as terminações nervosas.
e, no caso aqui, ferimentos espessos, secos e esbranquiçados, tá? Para o PH-TLS, a queimadura que é indolor é o 4º grau, onde eu tenho epiderme, derme, tecido subcutâneo, ossos, né? E até órgãos internos. Ela é indolor, ferimento espesso, seco e esbranquiçado, tá? Então, tem essa diferença aí entre os dois protocolos. Muito importante, superfície corpórea queimada é diferente de profundidade da queimadura, tá? Então, fiquem atentos a isso. A superfície corpórea queimada, que eu chamo de SQC, ela é medida em porcentagem. Então, quando vocês escutam assim, fulano teve 30% do corpo queimado, superfície corpórea queimada. A profundidade da queimadura é medida em grau, 1º, 2º, 3º grau. Para verificar a superfície corpórea queimada, a gente usa uma coisa que chama regra dos 9, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Para medir a profundidade da queimadura, a gente utiliza esses dois protocolos, o PH-TLS ou o Ministério da Saúde. A superfície corpórea queimada, né? Ela mede quanto do corpo da vítima foi queimado. Enquanto que na profundidade da queimadura, eu vou medir a quantos tecidos, né? Quantas camadas de tecido a queimadura lesionou, a qual profundidade essa queimadura chegou, tá? Uma coisa importante, a gente pode ter uma vítima com 100% do corpo afetado por uma queimadura de 1º grau, por exemplo. E a gente pode ter uma vítima, um paciente gravíssimo, com apenas 5% do corpo queimado, dependendo da localização, né, e do grau da queimadura, tá bom? Então, fiquem atentos a isso. Aqui a gente tem a classificação, né? Então, o que é um pequeno queimado? São queimaduras de 2º grau, abaixo de 10%, ou de 3º grau, abaixo de 5%. Crianças com queimadura de 2º grau abaixo de 5%. Então, a criança ela sempre vai ser um pouquinho mais grave que o adulto, tá? O médio queimado, queimadura de 2º grau de 10 a 25% ou de 3º grau em torno de 10%. E, no caso das crianças, né, de 2º grau de 5 a 15%. E o grande queimado, né, vai ser uma pessoa que vai ter aí acima de 25% ou 3º grau acima de 10%. E queimaduras, no caso de criança, de 2º grau acima de 15%. Queimaduras de 3º grau acima de 3% já são relevantes na criança, tá? Então, por isso que tem essa observação aqui, tá? A regra dos 9, né, gente? O que significa isso? A superfície palmar do paciente, incluindo os dedos, representa cerca de 1% da superfície corpórea queimada. Áreas nobres, né? A gente tem uma classificação especial para elas, que a gente chama de queimaduras especiais, que são região de olhos, orelhas, face, pescoço, mão, pé, região inguinal, grandes articulações como ombro, axila, cotovelo, punho, articulação coxo-femoral, joelhos e tornozelos, e órgãos genitais, bem como queimaduras profundas que atingem estruturas profundas, como ossos, músculos, nervos e vasos desvitalizados. Então, nesse caso aqui, tudo isso aqui que está escrito aqui, eu considero como área nobre e queimadura especial, tá? Essa aqui é a regra dos 9. Observem que o meu hominho está de costa e depois ele está de frente. Por quê? Porque só a frente do tórax vale 18%, tá? Lembrando que se eu cortar se eu cortar o tronco no meio, tórax vale 9, abdômen vale 9, tá? Então, pode ser que vocês vejam alguns desenhos que tem um cortinho aqui no meio, ó. Então, a região do tórax vale 9%, a região do abdômen vale 9%. Só que eu tenho a parte das costas. Então, a parte das costas, ela também vale 9 e vale 9. Ou seja, o tronco inteiro vai valer 36. Então, se você tem uma pessoa, um grande queimado, por exemplo, que ele teve queimaduras, né? Tanto na parte da frente do tronco como nas costas, ele vai ter 36% do corpo, tá? O braço, né? A parte da frente do braço aqui, ó, 4,5. A parte das costas do braço, 4,5. Então, o braço inteiro vale 9. Imagina a seguinte situação, uma pessoa tá trabalhando numa caldeira quente lá, com um líquido muito quente, e por algum motivo ela enfia o braço inteiro dentro da panela. Eu vou ter uma queimadura circular,
eu vou queimar toda a extensão circular do braço. Isso é 9%. Lembrando que em casos de queimadura circular, eu vou agravar o quadro, tá? São muito graves as queimaduras circulares, tá bom? A cabeça vale 9, sendo que o rosto vale 4,5 e a parte de trás vale 4,5. Pernas, cada perna vale 18, né? Lembrando que a parte de trás vale 9, a parte da frente vale 9 e a região genital vale 1%, tá? Então essa aqui é a regra dos 9, porque são números múltiplos de 9. Aqui é no caso da criança, tá? Ó, então aqui os valores de criança, tá? Lembrando que difere do PHTLS, tá bom? Então esse aqui eu tirei do Ministério da Saúde, tem uma diferencinha aí entre o PHTLS e o Ministério da Saúde, tá? Aí, o que a gente vai avaliar, né, de evidências sugestivas de lesão por inalação? Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar que as pessoas que são encontradas carbonizadas em determinados locais, elas não morreram devido à queimadura. Elas morreram devido à inalação, né, da fumaça. Essa fumaça, ela não mata a pessoa só por conta, né, dos gases em si, mas também por conta da temperatura que esses gases estão. Então, por exemplo, você foi numa ocorrência, chegou para você, né? Você está no pronto-socorro, chegou para você 2 pacientes. Um tá com o braço muito queimado, né? Tá com o braço, mas ele tá falando, ele tá beleza. E o outro tá quieto no canto, mas ele tem alguns sinais, que é o que eu vou falar agora. Esse paciente precisa ser atendido primeiro. Por quê? Porque ele tem evidências sugestivas de lesão por inalação, como por exemplo, queimadura em região cervical e na face, queimadura de cílios, né? Então você vê os cílios, a sobrancelha da pessoa queimada, esse buraquinho do nariz, né? Aqui as narinas, né, rebuscado, né, de queimadura, ou preto, né, de fuligem, isso indica que a pessoa inalou fumaça. Escarro carbonáceo, que é quando a pessoa catarra, isso é aquele catarro preto. Roquidão, histórico de queimadura em ambientes fechados, confusão mental e níveis sanguíneos de carboxihemoglobina maiores do que 10%. Então, só de você olhar aquele paciente no cantinho, sentado, esperando atendimento, com a sobrancelha queimada, os cílios queimados, catarrando preto, ele precisa ser atendido primeiro, tá? Então, fiquem atentos a isso. A dor. Gente, a dor, ela é complicada, tá? Ela tá presente em todas as feridas, tá? Sem exceção, desde, né, daquelas que nós falamos lá no comecinho, né, das LPPs, das úlceras até as queimaduras. Então, ao avaliar a dor, é preciso estar muito atento aos seguintes itens: o local, se é dentro e ou ao redor da ferida, aonde está doendo essa ferida, a duração, né? Tá doendo faz dias, semanas, meses? É uma dor persistente, né? É uma dor em repouso ou é uma dor em atividade? Né? É uma dor temporária, só acontece na hora que eu troco o curativo ou é quando eu realizo a limpeza, né, desse curativo? Quando que dói? Causa da dor. Essa dor, ela é por conta do dano no tecido? É porque tem um nervo lesionado? Ou ela é psicogênica, né? Por conta do medo, da ansiedade? Gente, isso acontece muito. Tem gente que começa a chorar quando é a hora de trocar o curativo, porque dói, né? Então a gente precisa entender isso também, tá? A descrição, né? Como que esse paciente descreve para mim essa dor, né? Ela é uma dor que fica latejando, que fica torturando ali, ou ela é uma dor neuropática, como se fosse um tiro, uma dor aguda, ou ela é mista, dói tanto como se fosse um tiro ou como se fosse, né, uma coisa latejando. Aí você fala, professor, eu nunca levei um tiro para eu saber como é que dói. Gente, é uma coisa que é uma coisa aguda, sabe? É uma coisa que faz toim, tipo, entendeu? É uma coisa, ela é pontual, tá? É uma dor que, e ela é característica, ela vem e fica. Ela não fica indo e voltando, como é o caso da dor latejante, tá? E qual que é a qualidade de vida desse paciente, né? Ele tem distúrbios de sono por conta da dor, dessa ferida? Tem alterações de humor, ansiedade, depressão, mobilidade, né? Ou seja, o paciente ele teve um prejuízo aí com relação à mobilidade por causa da ferida? Ele teve perda de apetite por causa da ferida, né? Por conta da dor. A gente com dor não consegue comer, não consegue fazer nada, né? Então eu preciso avaliar isso aqui. Aí você fala para mim assim, professora, mas eu
técnico e auxiliar de enfermagem, vou fazer isso, você vai fazer dentro, né, das possibilidades, uma vez que os técnicos e auxiliares são muito participativos na troca de curativo. Então, muitas vezes vocês vão ter mais contato com o paciente do que o enfermeiro mesmo, que acaba por prescrever o curativo, tá? Aqui tem as escalas, né? Então, eu tenho a escala numérica de 0 a 10, eu tenho a escala de descrições verbais, tá? Escala visual analógica e a escala de carinha, né? Então, você pode trabalhar em um pronto-socorro que utiliza uma dessas 4 escalas ou as 4, tá bom? E aí, agora a gente vai entrar um pouquinho em curativos, tá? Curativo a gente vai trabalhar no laboratório, tá? Não tem uma regra de bolo, mas tem alguns pontos que são extremamente importantes que a gente precisa avaliar, até porque, gente, cada curativo é um curativo, cada paciente é um paciente, cada local é um local, cada situação é uma situação. Por isso que eu peço para que vocês revejam o material de técnicas básicas, porque lá eu ainda coloquei, né, o vídeo da estomaterapeuta, né, falando que o bom enfermeiro, né, com gás e soro fisiológico faz milagre, né? Então não adianta eu prescrever um curativo miraculoso de última tecnologia se o paciente não vai ter condições de comprar, a família não vai ter condições de manusear, né? Se a família tem problemas para entender o funcionamento do curativo, então não adianta. Então tem que ter uma série de fatores, né, que para a gente avaliar. Então, a competência da escolha dos curativos e as terapias complementares a serem utilizadas nas feridas, né? Todas elas que a gente viu, tá, gente? Todas as feridas que a gente viu até aqui são do médico e do enfermeiro. Preferencialmente, os enfermeiros estomaterapeutas, que são aqueles enfermeiros que são especialistas em feridas, tá? Auxiliares e técnicos auxiliam e têm participação ativa no tratamento, administrando medicações e realizando os curativos, quando são delegados pelo enfermeiro, tá? Então, algumas informações importantes. Sempre siga a prescrição. Vai estar prescrito para você como você deve executar aquele curativo. Se qualquer coisa você não está familiarizado com aquela prescrição, aciona, né, o seu supervisor e pede para que ele acompanhe com você a primeira vez ou que ele faça o curativo e você, né, vá pegando ali como executar das próximas vezes, tá bom? Ferida boa é aquela que não sangra. O corpo tem maior trabalhão para refazer pequenos vasos sanguíneos que irão levar oxigênio ao local da lesão. Isso mostra que o corpo está se recuperando. Se ao realizar o curativo você não tem cuidado e a ferida sangra, todo o trabalho do corpo já era. Então cuidado, tá, gente? Delicadeza na hora de fazer o curativo, tá? Não é para ter uma ferida sangrando, tá, o tempo todo, porque você está atrapalhando, né? Se você faz a ferida sangrar por falta de cuidado, uma coisa é uma fatalidade, outra coisa é, eu, né, tipo, fiz o curativo, mas não fui, né, delicado o suficiente e provoquei aquele sangramento que poderia ter sido evitado, né? Parabéns, o corpo agradece, né? Você acabou de atrapalhar com todo o trabalhão que ele teve, né? As feridas, gente, elas fecham de fora para dentro e de cima para baixo. Então a gente começa a notar a cicatrização das beiradas para dentro, tá? Se você puder fazer o curativo lavando com soro fisiológico aquecido, mais ou menos, né, 36 graus, é melhor. Pois como na ferida a gente não vai ter a pele, né, que controla a termorregulação, ao utilizarmos uma solução aquecida, a gente vai se aproximar, né, a gente aproxima o líquido da temperatura do corpo. Então, a ferida em si, ela vai estar na temperatura interna do corpo, mais ou menos 36 graus. Se você joga ali um líquido gelado ou em temperatura ambiente, você vai dar meio que um susto no paciente, na ferida, né? Então, se você puder, né, se na unidade que você trabalha, né, seja home care ou pronto-socorro mesmo, você tiver condições de aquecer o soro, ótimo, excelente, tá? Se puder usar Ringer lactato, melhor ainda, pois ele tem componentes que ajudam na recuperação tecidual. Além do que, o pH do Ringer lactato é mais próximo ao pH do nosso corpo do que o soro fisiológico, tá? Durante a limpeza, evite passar gases sobre o leito da ferida, principalmente sobre o tecido de granulação, que é o vermelhinho que a gente quer, que eu vou mostrar a imagem daqui a pouco. Para a remoção do esfacelo, utiliza, né,
utilize jatos da solução escolhida com o auxílio de uma seringa. Então, ou você pode aspirar esse líquido, seja o soro, seja o Ringer, na seringa e ir lavando com os jatos, que é o que a gente vai fazer no laboratório, ou, né, furar o soro com uma agulha 40x12 e usar a própria agulha, né, a parte do canhão da agulha como, né, um jato ali para direcionar essa solução aí para fazer a limpeza, tá? Então, ó, tipos de tecido bom. Então, o tecido de granulação, ele é constituído por vasos capilares sanguíneos neoformados. Então, são aqueles vasinhos novos, né, que o corpo teve maior trabalhão para fazer. É um tecido conjuntivo, propriamente dito, e leucócitos. Então, o que acontece? Isso aqui é o que eu quero. Quando a minha ferida está desse jeito aqui, eu sei que a minha ferida vai começar a fechar. É o tecido bom, é um tecido saudável, tá? Tecido de epitelização. Ele é caracterizado pela epiderme regenerada, seca e rosada, presente na superfície da ferida. Tá vendo aqui, ó? Essa borda rosinha aqui, ó, é a cicatrização. Então, a minha ferida, ela tinha esse tamanho original aqui, ó, onde eu tô passando o mouse, ó. Esse era o tamanho original da minha ferida. Como houve a cicatrização, esse trecho cor de rosinha aqui, onde eu tô passando o mouse, é o tecido de epitelização, tá? Então, não confunda esses dois tecidos. Opa! Aí eu tenho aqui só um esquema aqui, né, de tipos de tecido. Então, o tecido viável é o de epitelização de granulação. Tecido inviável é a necrose de liquefação ou esfacelo e a necrose de coagulação. Para vocês não confundirem esses dois, necrose de coagulação. O sangue, quando ele coagula, ele perde oxigênio. Por quê? Porque ele está fora do corpo e ele fica preto. Então, o sangue coagulado é um sangue escuro, preto, sem oxigênio, é morte. E a necrose de liquefação ou esfacela, ela é amarelada, ela tem uma cor meio estranha, sabe? Então, necrose de coagulação tem um tom mais escuro e a necrose de liquefação tem um tom mais amarelado, tá? Mais informações importantes. Então, olha o tecido viável aqui, ó. Vascularizado, de cor viva, clara, brilhante e sensível à dor. Tecido inviável, ó, tá? Falta de vascularização, insensibilidade à dor, coloração escura com possível odor. Esfacelo. É um tecido necrosado, consistência delgada, mucoide, macia e de coloração amarela ou cinza. Formado por bactérias, podem estar firmes ou frouxamente aderidas no leito e nas bordas da ferida. É essa paradinha amarela aqui que a gente vai tirar da nossa ferida com o jato de soro, tá bom? E a necrose, né, seca, que é a escara. Essa aqui é a necrose de coagulação. Ela tem consistência dura, seca, coriácea, cinza, marrom ou preta e firme aderência no leito e nas bordas da ferida. Existe um processo que se chama desbridamento, né? Então, esse processo ele é realizado somente pelo médico ou pelo enfermeiro estomaterapeuta e ele pode ser feito tanto desbridamento autolítico com a aplicação de produtos, né, que vão amolecer essa escara, ou, né, mecânico com o bisturi, tá bom? Mais informações, né? Em algumas situações, pode ser que seja necessário a realização do curativo com o uso da técnica estéreo, utilizando luvas estéreis ou pinças. Leia o prontuário, leia a prescrição, tá bom? Vocês vão ter a matéria de centro cirúrgico, né? Então, aprender a calçar uma luva estéreo e segurar numa pinça é muito importante, tá? As bordas da ferida, bem como a pele adjacente, também precisam de tratamento, como limpeza adequada e hidratação, senão sua ferida aumenta de tamanho. O que é a pele adjacente? É essa pele em volta aqui, saca? Ó, essa parte aqui, ó, em volta da ferida, tá? Ela também precisa de tratamento. O micropore, ele não gruda na pele suada. O que é o micropore mesmo? É aquela fita branquinha lá que substitui o esparadrapo, que quando a gente tira, arranca até a alma do paciente, né? Então, o micropore, ele não vai grudar na pele suada ou com algum tipo de produto, né? Uma pomada, nada a ver. Nesse caso, ele deve ser colocado na pele mais afastada da ferida. Essa pele deve estar limpa e seca, senão o micropore não gruda. Máximo cuidado na hora de retirar o curativo. Utilize solução fisiológica ou água morna, porque senão você vai tirar o curativo
e a alma do paciente junto. E dói pra caramba. Então, cuidado, tá? O mais importante no cuidado com feridas é estudar, sempre. Conhecer os diferentes tipos de cobertura que são utilizados no local que você trabalha e que estão sendo lançados no mercado. Para seu auxílio, utilize o PDF de técnicas básicas, feridas e curativos. E tenha muita empatia pelo paciente, pois ele não se resume a uma ferida. Ele não é a ferida, apenas está com uma ferida. Ele ou ela é uma pessoa que tem família, amigos, sonhos e uma vida. Pensa que essa ferida pode estar tirando essas coisas dele e você, cuidando da ferida, pode dar esperança de dias melhores. Então, atentem-se a isso. Bom, muito obrigada, até a próxima e vamos para o laboratório.